Aleluia, pode se sentar, queridas. A paz do Senhor, amém? Como vocês estão? Estão bem? Aleluia, eu quero desde já agradecer a vida de cada uma de vocês que vieram para este lugar, como a Valéria disse. Eu sei que muitas vezes é cansativo, a maioria trabalha o dia todo, não é fácil. E nós que somos mulheres, quem dera a gente chegasse em casa e pudesse sentar no sofá, né? E ver televisão. A gente não tem esse privilégio. Você chega em casa, é o menino, é a roupa, é o marido, é tanta coisa, mas nós só podemos fazer isso porque o Senhor nos escolheu para isso, porque somos fortes. Os homens não têm capacidade de fazer isso, só nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso o Senhor nos escolheu e nos capacitou. Então eu quero te agradecer pela tua vinda neste lugar, muito obrigada. Eu sei que nada é em vão, eu sempre falo que eu não acredito em coincidências, eu acredito no propósito de Deus. E se você está aqui, é porque Deus quer falar ao teu coração e Ele quer que você saia daqui transformada pelo poder de Deus, amém, queridas? Só reforçando o recado do culto de mulheres, a gente fazia mensalmente os nossos cultos, né? Mas nós sentimos uma direção de Deus de trabalhar com as mulheres de forma quinzenal, com discipulado. Por quê? Porque muitas vezes é aquilo que a Valéria falou, nós não temos condições de fazermos algumas coisas sozinhas, nós estamos cansadas, desanimadas, abatidas, e você vem para o culto de domingo, você vem para o culto de quarta, mas não é a mesma coisa, você precisa de uma coisa específica. Então nós sentimos que Deus quer fazer algo conosco, mulheres. Então todas as quintas-feiras, revezando na verdade, né? Sempre a primeira e a penúltima quinta será o culto de mulheres. Nós vamos trabalhar cada mês com um tema. Então nós vamos falar sobre diversas coisas, assuntos. Já estamos agendando uma psicóloga que vai vir um mês fazer só a saúde mental e psicológica das mulheres. Vamos trazer aqui ginecologistas para falar sobre a saúde da mulher. Vamos fazer coisas voltadas para nós. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Nós que somos mulheres, muitas vezes, achamos que a gente não precisa ir no médico, que a gente não precisa cuidar da gente, a gente não precisa trocar muitas vezes de roupa, fazer alguma coisa, a gente só sabe da casa, do marido, dos filhos e esquece de nós, né? Os nossos filhos a gente não perde a carteirinha da vacina, do pediatra, mas a gente nem liga. E o Senhor quer nos chamar a atenção para cuidarmos de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Se você não cuidar de você, você não vai durar muito tempo. E aí o seu filho vai ficar aí, o seu maridão vai ficar aí. Por quê? Porque você não cuidou da sua saúde. Então nós vamos aprender tudo isso nesse discipulado de mulheres. E eu gostaria muito de contar com você, né, em nome de Jesus, para aprender conosco mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir uma gentileza para que você abrisse a sua Bíblia lá no Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33. O tema do nosso culto hoje é a face de quem adora. Nós vamos falar sobre a face de uma mulher, né, que adora Deus. Como é uma face de uma mulher que adora? Êxodo capítulo 33. Depois nós vamos ler Êxodo capítulo 34, é na página aí do lado, então não é muito longe, tá bom? Então, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, que fala assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia lá naquela tenda, que ficava do lado de fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Agora eu vou pedir para você virar sua folha no capítulo 34, a partir do versículo 29, que diz assim: Ao descer do monte Sinai, com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e eles lhe transmitiu
todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas todas as vezes que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém, queridas? Glória a Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, que a palavra do Senhor possa encontrar um coração disponível, uma terra fértil nessa noite, e que dê frutos em nome de Jesus. Desde já, todo espírito de distração, todo sono, todo cansaço, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pedimos para que a presença do Senhor seja abundante neste lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridas? Deus está recrutando mulheres que tenham disponibilidade e intimidade. Grave isso. Deus está recrutando mulheres que tenham intimidade e disponibilidade. Nós estamos falando aqui de um culto de mulheres, mas eu estou usando como exemplo a vida de Moisés, um profeta, um homem que falava face a face com Deus. Nós lemos lá no versículo 33, no capítulo 33, que Deus falava com Moisés como se fosse um amigo, como nós estamos conversando aqui. Tamanha era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Por quê? Porque ele tinha não só intimidade, mas ele também tinha disponibilidade. Porque se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que ter disponibilidade. Não dá para ouvir a voz de Deus correndo para lá e para cá, como nós mulheres costumamos fazer de tantos afazeres que nós temos. Nós vamos aprender que para sermos aquilo que Deus quer de nós, nós vamos ter que desprender de tempo e disponibilidade. A sua comunicação com Deus, ela era diária. A Bíblia fala que Moisés, ele fez uma tenda, e ele chamou essa tenda de tenda do encontro. Ela era diferente da tenda do tabernáculo, porque a tenda do tabernáculo foi Deus que mandou. Então Deus pegou a tenda do tabernáculo e falou: Moisés, eu quero que a medida seja essa, seja aquela, eu quero que o véu seja de tanto tamanho, eu quero que a arca seja de tanto tamanho. Foi Deus que foi direcionando para que então Moisés conseguisse entender o que é que tinha que ter no tabernáculo. A tenda do encontro não. A tenda do encontro Moisés teve a sacada e fez por conta própria, porque ele queria se relacionar com Deus. Então ele teve a disponibilidade de ir lá e falar: eu vou montar uma tenda do encontro para todos que quiserem ouvir a voz de Deus e falar com Deus, vá até essa tenda para falar com ele. E sabe o que é tremendo? Que no tabernáculo somente o sacerdote podia entrar, mas na tenda do encontro qualquer um que quisesse falar com Deus podia entrar. Ela ficava fora do arraial. Isso quer dizer o quê? Que para você ir até a tenda do encontro, você tinha que sair da inércia. Você tem que sair do seu lugar de comodismo. Você tem que sair da sua apostasia espiritual e ir até a tenda do encontro, porque ela ficava fora do arraial. Ela não ficava dentro. O tabernáculo, para fazer a prestação da adoração dos nossos pecados, ficava dentro do arraial. Mas a tenda do encontro não. A tenda do encontro você tinha que caminhar, sair do arraial, andar por todo o deserto e chegar para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus. E Moisés teve a disponibilidade de fazer essa tenda. Moisés, ele tinha um convívio diário com Deus na tenda do encontro. Todos os dias Moisés ia lá falar com Deus. Todos os dias Moisés tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias Moisés parava para ouvir a Deus e também para falar com Deus. E eu acho tão incrível, irmãos, que Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que eu acho que Moisés de vez em quando até brigava com Deus e dava uma dura nele. Não dava, Lô? Quando Deus começou a falar, Moisés foi para o monte, depois você lê lá capítulo 4, 35, Moisés ficou no monte durante um tempo escrevendo as tábuas. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, tá vendo aquele povo seu? Olha só como que Deus é. O povo era de Deus e Deus jogou para Moisés. Moisés, aquele povo seu lá, desce que eles estão tudo desviados. Fizeram bezerro de ouro, fizeram um monte de trem de ouro lá, desce que estão tudo desviados. E aí a Bíblia fala que Deus queria consumir o povo e acabar com o povo. E Moisés foi lá para interceder e falou: Deus, como é que o Senhor vai acabar com o seu próprio povo? Como é que você vai eliminar o seu próprio povo que o Senhor escolheu? O que é que os outros povos vão dizer de nós? Então Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele conseguia chamar a atenção de Deus. E era isso que Deus gostava de Moisés. Era isso, porque quando você tem intimidade, você tem autoridade. Todas as vezes que você tiver intimidade com Deus, você vai ter autoridade com Ele também. Você vai ter autoridade no reino espiritual, na sua casa, na onde você for. Porque a intimidade, ela gera a autoridade que nós precisamos com Deus.
A Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandecia. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte e ele não bebeu água e nem comeu pão. Olha só que coisa. Gente, eu faço jejum de 6 horas, já estou morrendo. Imagina 40 dias sem nada. O homem ficou ali debaixo da glória de Deus. E a Bíblia fala que quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque a face de Moisés estava refletindo a face do próprio Deus. Aquela glória era a face do próprio Deus. Sabe por quê? Porque você se parece com aquilo que você mais passa tempo. Você reflete aquilo que você mais passa tempo. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Moisés estava todos os dias na tenda do encontro, então ele era parecido com Deus. A face dele refletia a glória de Deus. A face dele representava a unção de Deus. Por isso as pessoas olharam para Moisés e falavam: esta é a glória de Deus, eu não posso enxergar. Coloca o véu. Coloca o véu porque nós não podemos olhar para a glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. E eu queria muito que vocês dessem atenção a isso. Nós nos parecemos com aquilo que mais nós damos atenção. Aquilo que a gente mais gasta tempo é aquilo que a gente vai se parecer. Então, se você gasta muito tempo nas redes sociais, você vai se parecer com ela. Se você gasta mais tempo assistindo as novelas, né, do Gênesis lá, é que tá boa essa novela. Eu estava assistindo uns capítulos dela, eu confesso meu pecado diante de vocês. Quando a gente não tem atividade aqui, é melhor do que assistir Jornal Nacional. Mas muitas vezes coisas, sabe, queridos? Porque nós temos que ter maturidade. Nada é do diabo. A televisão não é do diabo, o YouTube não é do diabo, nada é do diabo. Tudo é de Deus e o diabo deturpou. Por quê? Porque nós não tomamos posse. Nós não vamos lá na televisão e colocamos programas que são de Deus. Nós não vamos lá nas redes sociais e não colocamos coisas de Deus. Aí o que o diabo faz? Vai lá e coloca. Então nós precisamos aprender a assumir aquilo que é nosso. Então as redes sociais é nossa. Você gosta de redes sociais? Eu também gosto. Então, meu filho, prega a palavra de Deus, compartilha os cultos, coloca a palavra, coloca a mensagem, coloca a devocional, em nome de Jesus. Porque você vai se parecer com aquilo que você passa mais tempo. E era por isso que Moisés resplandecia, porque ele ficou tanto tempo com Deus, que ele refletia a própria glória de Deus. Se quisermos ter a nossa face parecida com a face de Deus, nós precisamos passar mais tempo com Ele. Deus está procurando mulheres que tenham intimidade e disponibilidade. Deus não vai pedir para nós coisas que nós não podemos dar. Deus não vai pedir para nós coisas que nós não podemos oferecer. O que Deus está pedindo de você é disponibilidade e intimidade. Porque se isso não tiver, você não vai conseguir resplandecer a glória de Deus. Deus não quer os nossos talentos, queridas, sabe? Deus não quer o nosso serviço aqui. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente faz tanta coisa, a gente canta, a gente prega, a gente vai fazer visita, a gente ora, a gente intercede, mas nada disso vale se nós não tivermos intimidade, se nós estivermos no secreto, se não vir apenas uma religiosidade. É como se fosse uma missa. A gente vem, faz tudo que tem que fazer, vai embora. É como se fosse, sabe, um serviço normal. Não, o que nós fazemos aqui não tem serventia se nós não fazemos primeiro lá no secreto. Primeiro nós buscamos intimidade no secreto, depois Deus nos dá autoridade no altar. Se você quer ter autoridade na casa de Deus, você precisa ter intimidade no secreto. Porque senão vira uma religiosidade. E é isso que Deus quer quebrar nesses últimos dias. Esse espírito de religiosidade, sabe, queridas? Que a gente vem para a casa de Deus, mas a gente não muda. O nosso caráter não muda. A nossa língua não muda. A nossa mente não muda. Isso é religiosidade. Porque a Bíblia fala, sabe o quê? Que Jesus falou para os discípulos? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não vai libertar o outro, é você, é vos libertar. Então quando você conhece a verdade de Deus, ela transforma a tua vida, ela transforma a tua mente. Você começa a pensar de um jeito diferente, você começa a andar de um jeito diferente, porque a verdade, ela liberta a nossa mente da religiosidade. Porque Deus conhece a gente por dentro e conhece a gente por fora. Não podemos enganar ao Senhor, queridas. Então é isso que Deus quer. Deus quer nos tornar mulheres fortes. Mulheres, sabe, realmente resistentes, resilientes, essa é a palavra. Sabe o que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela não cai, ela não para, ela se cansa, mas ela não cai, ela se cansa, mas ela não para, ela se cansa, mas ela não desiste, ela é resiliente. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai derramar sobre nós uma resiliência espiritual. Nós não vamos parar diante dos problemas, das dificuldades, das debilidades. Nós não vamos parar, porque sobre nós vai descer hoje um espírito de resiliência. Você é forte. Diga para sua irmã que está do seu lado aí, você é forte. Diga para ela bem para ela ouvir mesmo, que ela é forte.
Em nome de Jesus. Amém, queridas? Então nós precisamos, se nós queremos ter essa face, se nós queremos ter essa vida com Deus, nós precisamos ter disponibilidade e ter intimidade. E eu queria colocar aqui algumas, eu não digo consequências, mas alguns benefícios. Acho que essa palavra fica melhor. Os benefícios de quando nós temos disponibilidade e intimidade no altar de Deus. Porque não pense que você vai estar lá no secreto todos os dias e a sua vida não vai mudar. Ei, querido, eu faço com você esse propósito. Vá todo dia para o secreto. Vá todo dia para o quarto buscar o Senhor e você vai ver que aquilo que está travado na sua vida vai começar a destravar. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui, alguns segredos, né? Algumas consequências de uma mulher que tem disponibilidade e intimidade em Deus. Primeiro, mulheres que têm disponibilidade e intimidade com Deus são bem resolvidas na sua identidade. São bem resolvidas. Sabe o que é isso? Minha irmã, o seu cabelo é lindo, a sua roupa é linda, mas eu me amo do jeito que eu sou. Eu não tenho problema nenhum com ninguém, porque eu sou bem resolvida, porque a Bíblia fala que eu sou filha de Deus, e se eu sou filha de Deus, está resolvido. Eu não tenho que me comparar, eu não tenho que me justificar para ninguém, e eu não tenho que tentar querer ser alguém, porque Deus ele te fez desse jeitinho, porque é para ser desse jeitinho, né? Às vezes a gente reclama, ai Deus, esse cabelo, essa pele, essa cor, esse pé. Ei, querido, você é do jeitinho que Deus criou. A gente pode dar uma melhorada, é bem verdade nisso, né? Mas você é do jeito que Deus criou. Então você precisa ser bem resolvida na sua identidade. Se falarem qualquer coisa, você fala não. A Bíblia fala que eu sou filha de Deus. Ah, mas você é isso? Não. A Bíblia fala que eu sou serva do Altíssimo. Ah, você é isso? Não. Ele fala que eu sou a menina dos olhos do Senhor. Ah, mas você é isso? Não. A Bíblia fala que Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos ser bem resolvidas na nossa identidade. Uma mulher que tem disponibilidade e identidade, ela sabe gerenciar os conflitos. Sabe o que é isso? Tá pegando fogo na sua casa, pegando fogo no seu trabalho, no seu ministério, na onde for. Você tem sabedoria e inteligência para gerenciar os conflitos. Sabe? Não explodir, não sair descontando nos outros aquilo que é problema seu, porque aquilo que é problema seu, nós não podemos descontar nas outras pessoas. Então nós precisamos ter essa inteligência emocional, sabe, queridos? Para saber gestionar os nossos problemas. Problemas foram feitos para ser resolvidos e não para a gente lançar para as pessoas. Você precisa aprender a resolver os seus problemas. Mulheres que têm disponibilidade e intimidade com Deus sabem estabelecer relacionamentos saudáveis. E isso é muito importante nesses últimos dias. A ciência, a neurociência diz, eu estou fazendo uma especialização em neurociência do comportamento. Como algumas já sabem, eu tive grandes problemas com ansiedade, depressão. Então eu fui estudar, fui aprender, fui fazer uma série de coisas e fui me especializar num curso de neurociência do comportamento, para justamente entender por que isso estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo na minha mente, o que era ansiedade, o que era depressão, o que era pânico, como é que uma coisa, a minha cabeça cria em coisas que não são reais. Então eu fui estudar. E a neurociência explica que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Ou seja, você é parecido com quem você convive. Aí eu te pergunto, quem é que faz parte da tua mesa? Quem é que faz parte da tua casa? Sabe, você precisa ter um relacionamento saudável, com pessoas saudáveis, mas a gente só vai ter esse discernimento buscando e tendo intimidade com Deus, porque às vezes nós achamos que nós vamos fazer alianças com pessoas que vão nos ajudar, e na verdade não, essas pessoas vão ser laço para nós. Lembra de Dalila com Sansão? A falta de intimidade ali de Sansão, ele ficou tão cego que o relacionamento que ele criou para ele acabou destruindo a sua própria vida. Existem relacionamentos que têm o poder de nos curar, mas existem relacionamentos que têm o poder de nos matar. E só tendo intimidade com Deus para saber quem são as pessoas que nós vamos colocar e tirar da nossa vida. Então comece a analisar quais as pessoas que você anda. Já diz até um ditado aí, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Não é assim que a nossa mãe falava? Não anda com aquele fulano, porque aquele fulano é bandido, porque não sei o quê. Mãe, mas eu não estou fazendo nada. É, mas a polícia não quer saber. Se você está com ele, você é igual. Não é assim que a mãe falava? É exatamente assim que acontece. Se nós andamos com alguém que mente demais, nós vamos mentir. Se nós andamos com alguém que chora demais, nós vamos chorar. Se a gente anda demais com pessoas que falam palavrão, a gente vai começar a falar palavrão também. Se a gente começa a falar com pessoas que só sabem falar desgraça e problema, a gente vai começar a falar problema também. Porque isso atrai. E você precisa ter essa maturidade para saber estabelecer relacionamentos saudáveis que vão te levantar e não te abater. Mulheres que têm disponibilidade e identidade é o equilíbrio dentro da sua casa. Ela sabe aonde ela gasta energia.
Sabe, queridas, é muito difícil muitas vezes a gente ter o controle emocional dentro de casa, porque, eu vou te falar, eu sei que não é fácil, queridos. Tem hora que parece que o marido ou o filho é usado pelo Satanás dentro de casa, e é o vizinho, e é não sei o quê, mas tudo isso reflete como nós trabalhamos, como nós agimos dentro de casa. Então, para você ter equilíbrio em Deus, você precisa ter intimidade com Deus, e quando você tem intimidade, quando você tem secreto, é derramado sobre a sua vida os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, alegria, domínio próprio. E é isso que vai fazer você ter um equilíbrio dentro da sua casa. Não adianta você querer ter o equilíbrio dentro de casa se você não tiver intimidade, porque só a intimidade vai trazer os frutos do Espírito, e é os frutos do Espírito que vão trazer esse equilíbrio para nós. Nós precisamos aprender, queridas. Você entende que a intimidade, o fato de você todos os dias buscar Deus, entrar no teu quarto, que no começo parece difícil. Toda intimidade no começo é difícil. Tudo é difícil, mas tudo vira uma rotina, vira um costume. Você entende que isso vai começar a gerar em você coisas preciosas, porque é um simples momento que você vai guardar para buscar a Deus, para meditar na palavra de Deus, vai começar a te trazer domínio próprio, sabedoria, identidade, cura na sua alma de tantas coisas. Eu fui curada da síndrome de pânico e da ansiedade no meu secreto. Todos os dias eu levantava às 6 horas da manhã, pegava minha Bíblia e ia para o escritório e ficava lá, e com crise de ansiedade, porque eu já acordava mal, eu já acordava passando mal. Então eu entrava para lá e eu falava: Deus, o Senhor sabe que eu estou passando mal. Às vezes eu nem conseguia orar, eu só chorava, eu falava: Deus, me ajuda. Tinha dia que não vinha palavras na boca, eu comecei a gravar, eu peguei uma lista de todos os versículos que falavam de medo, de ansiedade, e começava a proclamar: não, a Bíblia fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. E eu começava a profetizar a palavra de Deus, porque há poder sobre a palavra. Então a intimidade, o secreto, tem um poder de transformar a nossa vida, e você precisa entender isso. Você precisa entender que você só vai conseguir fazer isso no secreto. Mulheres com disponibilidade e intimidade possuem autoridade, olha isso, grava aí, hein? Possuem autoridade para criar, estabelecer e gerar. A intimidade com Deus vai te dar uma unção de criatividade, porque nós mulheres somos criativas. Umas mais, outras menos, mas todas nós somos criativas, porque isso é uma unção que Deus já habilitou dentro de nós, quando nós nascemos. Por quê? Porque nós aqui ficamos em casa, nós aqui cuidamos dos filhos, nós aqui resolvemos muitas vezes os problemas do lar. Então existe sobre nós uma unção de criatividade. Eu quero profetizar isso sobre vocês. Deus vai renovar a criatividade sobre a sua vida, sobre a sua casa, lá no seu trabalho. Deus vai renovar, em nome de Jesus, criatividade para fazer coisas que você talvez nunca pensou que fosse fazer. Eu lembro que nós passamos por um momento tão difícil no começo do casamento. Foi tão difícil, queridos. A gente passou por uma série de dificuldades financeiras. Às vezes a gente não tinha muita coisa, muito alimento. Dependemos de cesta básica da igreja durante muito tempo. Tinha dia... Meu marido até tem trauma. Ele nem gosta que eu falo, mas ele tem trauma de sopa de fubá. Porque ficamos assim vários dias comendo só sopa de fubá com sal. Mas era o que tinha. Sabe? E a gente dava um jeito. Então eu abria a geladeira, tinha uma cebola, tinha arroz, tinha uma cenoura e tinha fubá. Meu filho, eu me virava, fazia um arroz, picava uma cebola, cozinhava uma cenoura, pegava aquele fubá, fazia um bolo, fazia um omelete, fazia qualquer coisa, porque acontecia uma unção de criatividade. E é engraçado que ele chegava em casa e falava: de onde você tirou esse monte de coisa? Eu falei: a unção da criatividade que está sobre a minha vida. Não importa se só tem uma coisa, duas coisas, três coisas. Deus vai te dar habilidade e criatividade para você gerar. Se você estiver passando por algum problema de privação na sua casa e de repente você abrir a sua geladeira, o seu armário, sabe, queridos, não reclame. Se de repente tiver poucas coisas lá dentro, ore e fala: Deus, me dá um som de criatividade. Não murmure. 1 Coríntios 10:10, a murmuração libera destruição. Todas as vezes que nós murmuramos e reclamamos, é liberado um espírito destruidor sobre as nossas vidas. Então nós não podemos reclamar, mesmo diante das adversidades. Deus, me dá um som da criatividade. Deus, só tem cebola, só tem cenoura. Eu lembro que uma vez só tinha uns 2 ovos. E aí minha filha, eu meti farinha naquele trem, meti fermento, aquele trem virou um bolo de omelete que deu para almoçar e jantar. E glória a Deus. Não podemos, temos que ter essa unção de criatividade, sabe, queridos? De repente lá o seu armário está pobrinha, de repente você não está podendo fazer umas comprinhas, renovar o guarda-roupa. Deus, dá unção de criatividade. Eu só tenho essa calça, muda a blusa, muda, põe um laço, põe um strass, uma unção de criatividade, querida, em nome de Jesus. Deus está colocando sobre nós essa unção para criar, para estabelecer e para gerar. Uma mulher que tem disponibilidade e intimidade não confunde santidade com religiosidade. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Porque a religiosidade traz um espírito de engano e faz a gente deixar de viver coisas de Deus para a nossa vida. A religiosidade é como se fosse uma capa, uma cegueira espiritual sobre as nossas vidas, que nos impede de enxergar aquilo que Deus tem para nós. E o que é religiosidade? Mas de repente você esteja perguntando o que é religiosidade. Porque todo mundo fala que quem vai para a igreja é religioso. Pode ser, e pode ser que não. Eu não sou religiosa e Jesus também não era religioso. Na verdade, Jesus sempre brigou com os religiosos. Jesus brigava contra a religiosidade. Sabe o que é religiosidade? É você vir para esse lugar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas você não mudar de vida, você não mudar de caráter, você não mudar o seu palavreado, você não mudar as suas atitudes. Isso é religiosidade, porque a gente vem aqui, cumpre o nosso trabalho, mas vai para casa e não muda. No nosso trabalho as pessoas não veem diferença na gente, os nossos vizinhos não veem diferença na gente, os nossos familiares olham para a gente e falam assim, ser crente igual a fulano, eu fico aqui mesmo, eu não quero ser crente não. Nós somos a Bíblia do mundo, nós somos a carta viva do mundo. Muitas vezes você não precisa falar nada, a sua vida é a própria palavra de Deus. Então isso é religiosidade, é vir para este lugar, mas não deixar a unção deste lugar transformar a sua vida. E você precisa deixar Jesus entrar. Então não confunda, querida, santidade com religiosidade. Mude a sua vida, mude, sabe assim, comece a falar com Deus, fala, Deus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso que o Senhor tire essa capa de religiosidade. Se eu tenho, tira de mim. Porque quando nós estamos religiosos, nós estamos cegos espirituais. E aí a gente não consegue identificar e nem viver as bênçãos de Deus. Porque só desfruta quem conhece. E se você não conhece a verdade, você não desfruta dos benefícios dela. Então, em nome de Jesus, que toda religiosidade caia por terra nas nossas vidas. Uma mulher que tem disponibilidade e intimidade não negocia princípios por benefícios próprios. Sabe o que é isso, queridas? É aquele jeitinho brasileiro, sabe assim? É aquela coisa que muitas mulheres fazem com o seu marido. Bem, eu precisava tanto de comprar tal coisa, se você me der. Aí eu faço aquilo que você quer. Sabe? Negociar princípios dentro do trabalho para conseguir cargos. Sabe, queridos, tanta coisa. Eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos. Saí o ano passado. Recebi uma ordenança de Deus depois de muitos anos. Saí de lá, mas trabalhei no mundo corporativo onde a maioria era homens. E quantas mulheres eu vi que se disponibilizavam para os homens porque precisavam de um cargo, porque queriam um cargo. Elas até brincavam e falavam assim, e aí, quais são as mulheres que faltam passar pelo teste do sofá? O teste do sofá era justamente pegar algum gerente, alguém que podia te promover e oferecer benefícios para ele. Tome muito cuidado, queridas. Tome muito cuidado, porque são detalhes, são coisinhas que podem nos tirar da presença de Deus, sabe? Tome cuidado com as redes sociais, tome cuidado com conversas paralelas, nós que somos casadas, quem é solteiro também, porque se você começa a ter relacionamento com pessoas que não têm nada de Deus para te dar, aquilo vai te tirar da presença de Deus. Eu estava ouvindo essa semana do pastor Josué Gonçalves um testemunho. O pastor Josué Gonçalves é um pastor da família, um homem abençoado. Ele estava contando um testemunho de uma mulher que era pastora de uma igreja. Ela e o esposo pastoreavam a igreja já durante muitos anos. E ela era muito ativa na igreja. E aí ele conta que aquela mulher começou a ter um envolvimento na internet com um rapaz de um outro estado. Sabe, começa a entrar na internet, aí posta uma foto, aí do nada aparece alguém, né? Nossa, como você está linda, né? E aquilo já... Porque nós mulheres aguçamos muito aquilo que nós ouvimos, né? Então, ela começou a flertar com esse cara na internet, era pastora, era casada, mãe de 2 filhos, mas começou a se enredar nesse mundo. E aquela falsa impressão que a gente tem de controle, não, eu sei até onde eu estou indo, eu sei até onde eu posso chegar, né? Querido, tome cuidado. Maldito o homem que confia no homem. Não confie na sua carne, querido, não confie na sua carne. E aí aquele homem fez uma proposta para ela e falou para encontrá-la. Falou assim, olha, eu estou aqui em Manaus, se eu não me engano ela era de São Paulo, e ele falou, pega um avião, vem em Manaus, eu vou receber você. E ela pegou e foi. Ela comprou a passagem, foi para Manaus, chegou lá, o rapaz recebeu ela no hotel, foram pro hotel, fizeram tudo que tinha para fazer, que vocês imaginam que tinha para fazer, e quando acabou, ele deu dinheiro para ela e falou, pode comprar sua passagem de volta, porque o que eu queria, eu já tive, só queria aproveitar de você. E ela pegou a passagem e voltou para São Paulo, só que quando ela voltou para São Paulo, pensem, o marido quis ela de volta? Não. A igreja quis ela de volta? Nem os filhos não queriam, porque a vergonha era tamanha que os filhos tinham vergonha de falar da própria mãe.
E aquela mulher perdeu tudo por causa de 5 minutos de prazer. Não troque a sua família por 5 minutos de prazer. Não troque a sua casa por 5 minutos de prazer. Não troque o tempo com os seus filhos, sabe, querido, pela internet, pelo YouTube, sabe, não troque, sabe, a intimidade com o seu marido por outras coisas, sabe, existem coisas, querida, que são preciosas e Deus deu para nós. Nós não podemos substituir isso. Então tome muito cuidado para você não negociar princípios por benefícios próprios. Isso é muito, muito, muito sério. Uma mulher que tem disponibilidade e intimidade, ela sabe se portar em qualquer ambiente e com todas as pessoas. Você entende que isso é só Deus que pode nos dar, querido, porque é muito difícil. Nós lidamos com todo tipo de gente, principalmente na igreja, né? A gente tem todo tipo de gente. A gente tem branco, tem preto, tem fleumático, tem nervoso, tem calmo, tem tudo que é tipo. E como é que nós vamos saber se relacionar com todas as pessoas? Tendo intimidade com Deus, recebendo aquilo que vem de Deus, recebendo a sabedoria de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aprender a se relacionar com as pessoas e saber entrar e sair em todos os ambientes. Como minha mãe dizia, é deixar as portas abertas, porque você não sabe, amanhã você pode precisar. Já viu aquelas pessoas que cospem, daqui a pouco depende? Daquelas pessoas que elas tanto cuspiram? Então nós temos que tomar cuidado, deixarmos a nossa porta aberta, sabe, queridos, deixar os ambientes saudáveis, sabe, assim, o ambiente ele precisa ser leve. Já percebeu pessoas que você está num ambiente, de repente chega alguém, o ambiente muda, fica pesado? Ih, fulano chegou, nossa, fulano chegou no lugar. Sabe, queridos, que isso não parta das nossas vidas, que seja o contrário, quando a gente chegar nos lugares as pessoas façam festa. Olha, fulana chegou, Beltrana chegou, glória a Deus, fulana, que você chegou agora, a gente estava precisando de você. É essa unção que temos que ter sobre nós, mulheres de Deus. Precisamos nos levantar em Deus e ser a diferença nessa terra. Ser a diferença na nossa casa, no nosso trabalho. Sabe, o mundo, o machismo quer dizer que nós mulheres não temos direito, mas isso é uma mentira do diabo, porque o Senhor nos dá direito sim. Nós temos direito e nós não somos melhor nem pior do que os homens. Deus colocou cada um na sua função. Existe função que é só de homem, existe função que é só de mulher, mas todos são chamados pelo Senhor. Todos são estipulados pelo Senhor. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que é o Senhor que nos ajuda a saber se portar nesses ambientes, queridos. E por último, e não menos importante, mas eu queria deixar com você agora essa parte. Eu queria muito que você guardasse isso. As mulheres que têm disponibilidade e intimidade com Deus, elas possuem o dom da edificação. Olha o que diz lá em Provérbios 14. Vamos ler lá. É muito conhecido. A gente lê muito a Bíblia, mas a gente medita muito pouco. E há uma diferença muito grande entre ler e meditar. Né? Aprenda a meditar. O que é meditar? É você ler, é você ouvir, é você ruminar aquela palavra. Então, Provérbios, capítulo 14, fica bem quase aí no meinho da Bíblia. Capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz essa palavra. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua própria casa. Vou ler de novo para vocês. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Quando eu falo que Deus está derramando sobre nós um dom de edificação, a palavra edificação, olha o que significa essa palavra, hein? Às vezes a gente não presta atenção nas palavras. Eu gosto muito de estudar o significado das palavras. A palavra edificação quer dizer construir com os materiais corretos algo que seja inabalável. Olha isso. Construir com os materiais corretos algo que seja inabalável. Então, quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, ele está dizendo que a mulher sábia, ela constrói com os materiais corretos uma casa inabalável para se viver. Uma casa inabalável. E é isso que nós temos que aprender a construir. Uma casa inabalável. Nós entendemos que tudo que nós temos poder para construir, nós também temos o poder para destruir.
É por isso que ele fala que a mulher sábia edifica. Porque se você tem o poder para edificar, só você tem o poder de destruir. O diabo não destrói a nossa casa. A amante não destrói a nossa casa. Os vizinhos, o governo não destrói a nossa casa. Somos nós. Porque só nós é que temos o poder de edificar. Esse dom está sobre as nossas vidas. Então só você que pode destruir. E eu quero que você medite muito sobre esta palavra. Deus está liberando sobre nós o dom da edificação. Construir a nossa casa numa rocha sólida, num lugar sólido, aonde nada vai derrubar, aonde nada vai desconstruir. Sabe, queridas, a nossa casa, ela depende muito de nós. Nós, mulheres, é que fazemos o ambiente da nossa casa. Somos nós é que damos esse temperinho na nossa casa. Não que os nossos filhos e os nossos maridos não contribuem, mas essa edificação, esse dom é sobre a mulher. Então somos nós que trazemos equilíbrio, somos nós que trazemos paz, somos nós que trazemos as coisas para a nossa casa. Será que de repente quando o teu marido, ele fala que ele não quer voltar para casa porque ele não tem paz, será que o problema não é com a gente? Será que os seus filhos não gostam de ficar em casa porque de repente o problema não é a gente? Sabe? A gente não pode mudar as pessoas, mas a gente pode mudar o ambiente. E quando a gente muda o ambiente, as pessoas que fazem parte mudam também. Nós precisamos aprender a mudar o ambiente onde nós convivemos. E nós, mulheres, temos esse poder. Eu oro e profetizo em nome de Jesus essa unção de edificação sobre nós. Esse entendimento, tomem posse, mulheres. Vocês que estão nos assistindo em casa, nós temos esse poder da edificação. Nós vamos edificar a nossa casa e ela será inabalável em nome de Jesus. O diabo não vai roubar os nossos filhos. O diabo não vai roubar o nosso marido. Não vai roubar a nossa casa. Não vai roubar os nossos finanças, porque o Senhor nos construiu como uma muralha. Se nós queremos uma casa saudável, nós fazemos isso acontecer. Somos nós que edificamos a nossa casa. Sabe, queridas? Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria muito que você guardasse essa palavra no teu coração. Eu gostaria muito que você meditasse. Depois essa mensagem ela vai ficar no Facebook, depois vai a mensagem só para o YouTube, lá e você pode rever para você fazer as suas anotações. Mas o que eu quero que vocês entendam é a importância de ser uma mulher que tenha disciplina, que tenha intimidade com Deus. Porque o dinheiro não vai te satisfazer. Um marido muito bem estabelecido não satisfaz a gente. Já percebeu isso? Às vezes o nosso sonho é ter uma casa própria. A gente compra a casa, daqui a pouco a gente nem liga mais, porque isso não satisfaz. Às vezes o seu sonho era comprar um carro zero. Quando você compra, depois de 6 meses, você nem lava mais o carro, porque aquilo não te preenche mais. De repente o seu sonho é ser mãe. Aí você tem filho. Depois que você tem o seu filho, aquilo é a coisa mais linda da sua vida, mas ainda parece que falta alguma coisa. Quando a gente é jovem, o nosso sonho é casar. E você casa, acha que vai resolver a tua vida e não vai. Porque a única coisa que pode nos preencher é a presença de Deus. É só a presença de Deus que preenche a nossa vida. Às vezes a gente está amargurada, está entristecida, está, sabe assim, queridos, aborrecida com as coisas. De repente você sofreu abusos, de repente você sofreu coisas na sua casa, na sua vida, e de repente você está em paz, porque mesmo diante de todas as circunstâncias, a presença de Deus te traz paz. E Jesus fala que a paz que Ele dá não é a paz que o mundo dá. Sabe por quê? Porque a paz do mundo é falsa. A paz que o mundo dá, sabe qual que é? É a do Facebook e do Instagram. Todo mundo posta que tá bem, que tá viajando, que tá sorrindo, mas em casa tá tomando um antidepressivo. Em casa tá brigando com o marido, batendo no cachorro, se acabando. Essa é a falsa paz. A paz que Jesus dá, não. A paz que Jesus dá, querido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, porque as circunstâncias não vão me impedir de adorar a Deus. É a paz que o mundo dá. É a paz que Jesus Cristo estabelece. E eu queria deixar essa palavra com vocês. Que vocês aprendam e tenham essa disponibilidade. Porque o meu pastor, eu tinha um pastor, o pastor Cláudio. É tio do meu marido. Ficamos muitos anos na igreja dele e aprendi muitas coisas naquela igreja, naquele ministério. Só estamos aqui hoje. Estava até brincando com ele. Ele estava zoando com o tio dele. Eu falei, olha, tome cuidado. Não cuspa no prato que você comeu. Porque aprendi muitas coisas. Seja grato, querido. Uma das coisas que uma mulher sábia é grata. Seja grata. Mesmo se você passou dificuldades, tribulações, seja grata. Eu aprendi muita coisa com ele. E ele sempre falava essa frase. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa.
Não é, Maria? Maria sabe disso. É verdade. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, muitas vezes, nós não vamos para o secreto dando desculpa. Ah, mas eu tenho que cuidar do menino. Ah, mas eu tenho que lavar roupa. Ah, minha filha, dá um jeito. Que nós, mulher, a gente sabe dar jeito para tudo quando a gente quer. Então, dá um jeito. Levanta de madrugada, faz qualquer coisa. Mas você precisa entender que se você não tiver um tempo a sós com Deus, a sua vida não vai mudar. Se você não tiver o secreto ali na sua vida, não vai mudar. Você não vai conseguir mudar a tua casa, você não vai conseguir fazer nada, porque é a intimidade do secreto que vai te dar autoridade para você mudar as coisas na sua casa. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora, para que o Senhor Ele ministre no nosso coração. Eu creio que Deus quer fazer algo poderoso com as mulheres. Sabe, queridos, quando o Senhor Ele colocou meu marido à frente desse trabalho e ele instituiu esse trabalho, né? Estou aqui na autoridade dele, na submissão dele, porque nós entendemos que submissão não é competição, nem estar debaixo. Submissão é estar do lado, sobre a mesma visão. E eu estou aqui na submissão dele e nós entendemos que Deus ele tinha algo precioso para fazer com as mulheres, porque já percebeu que 70% de todas as igrejas é composto por mulher? Já percebeu que é a mulher que traz? A mulher traz o marido, traz os filhos, traz a vizinha, traz a babá, traz a amiga do trabalho, traz todo mundo, porque nós temos esse poder de influência. Então Deus tem sobre nós essa unção sobre nós. E eu creio que Deus ele tem um projeto sobre nós. E Deus ele falava muito conosco quando nós solidificamos o ministério Edifica Mulheres, de que ele tinha um trabalho poderoso nesta casa com as mulheres. Nós não queremos as perfeitas, não queremos as mais bonitas, não queremos, sabe, as mais ricas. Nós apenas queremos que todas venham e desfrute daquilo que Deus tem para dar, porque é Ele que vai trazer para nós aquilo que ninguém pode dar. E diante disso, querida, diante de algumas mulheres que eu tenho conversado, nós vamos promover um jejum. Nós sentimos de Deus de fazer um jejum. Eita, meu filho, olha o tamanco. É o tamanco, é? Nós vamos fazer um jejum pela nossa casa, pela nossa vida. E eu gostaria muito que vocês participassem disso, porque se nós queremos mudança, algumas coisas só através de jejum e oração, Jesus ele falou isso no livro de Mateus, existem algumas coisas, alguns demônios, que é só através do jejum e da oração. E nós vamos começar o ano jejuando para a glória de Deus. E eu gostaria de lançar esse projeto para vocês. Serão 7 dias de jejum que nós, mulheres, vamos fazer por várias coisas na nossa vida. E eu gostaria de deixar, eu vou depois postar nas redes sociais, vocês entrem lá para vocês verem, mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês conseguirem gravar. Nós vamos começar esse jejum na segunda-feira agora e vamos entregar num domingo. Esse jejum é o jejum das mulheres. É as mulheres que estão disponíveis para Deus. Quantas estão disponíveis para o Senhor? Nós vamos jejuar pela nossa casa. Nós vamos fazer como Esther. Esther livrou todo o povo judeu, apenas se disponibilizando para o propósito de Deus. Então, de repente, esse jejum pode mudar a sua vida, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família. E nós vamos começar na segunda-feira e entregar no domingo. E cada dia você vai colocar um tema nesse jejum. Eu coloquei esses temas aqui, mas depois você tem a liberdade lá na sua casa para você fazer. Como é que é esse jejum? Você fica na liberdade, querido. Se você quiser tirar o café da manhã, fazer só o almoço. Não, eu vou me alimentar até a meio-dia, depois eu não como mais. Aí cada uma controla como que você vai fazer esse jejum, mas é importante que você participa para que o inferno caia por terra. No primeiro dia, o jejum vai ser específico por você, pela sua vida e pelas suas emoções, para que o Senhor te dê equilíbrio. Porque não adianta a gente querer curar a nossa casa se nós estamos doentes. Já viu aquelas pessoas que ela tem palavra de sabedoria para todo mundo? Ela tem conselho para todo mundo. Ela sabe resolver o problema de todo mundo, mas a vida dela tá uma bagunça. Sabe? É a pessoa que quer ter autoridade, mas não tem intimidade. Não dá. Então primeiro nós vamos sarar a nossa terra, para depois a gente conseguir sarar do nosso filho, do nosso marido. Então o primeiro dia você vai jejuar por você. Você vai tirar a alimentação, você vai tirar um tempo, pelo menos 10 minutos para você orar. Você vai pegar um capítulo da Bíblia, você vai ler em nome de Jesus e o Senhor vai te dar sabedoria. O segundo dia você vai orar pelo seu esposo. Se você não é casado, você vai orar pelos seus pais, né? Pela sua família, pelo seu casamento. No terceiro dia você vai orar pelos seus filhos. Se você não tem filho, pela sua família. Nós entendemos que o diabo quer destruir é a nossa família.
Ele quer destruir aquilo que Deus instituiu, porque ele sabe que tudo é através da família. E se ele destruir a família, ele destrói todas as coisas. Então, no terceiro dia, nós vamos consagrar a nossa família, os nossos filhos. No quarto dia, nós vamos jejuar pela nossa área financeira e profissional. Você que é mulher, que quer se dedicar, que precisa de uma renda extra, que precisa de um trabalho, que quer se levantar. Ei, querida, Deus vai te dar estratégia. Não tem esse negócio de idade, não. Ah, mas eu tenho idade. Ei, querido, para com isso, não é negócio de idade, não. Essa semana eu até postei no Facebook uma senhora de 101 anos que mandou um currículo porque ela queria trabalhar, porque ela ainda tinha disposição, ela tinha 101 anos. Vocês viram isso? Gente, como é que pode? E às vezes a gente com 30, 40 tem uma preguiça danada? Não pode, em nome de Jesus. Deus vai te levantar na sua área profissional e você vai ser coluna da casa de Deus. Você vai ter para dar, você vai ter para emprestar. A sua família, quem vai ajudar é você. O necessitado, quem vai ajudar é você. Então, no quarto dia, nós vamos orar e jejuar pela nossa vida financeira e profissional. No quinto dia, nós vamos orar pelo nosso ministério e pelo nosso propósito. Qual é o teu propósito? Para que Deus te chamou? Será que Deus te chamou só para vir para a igreja e voltar para casa? Qual que é o teu ministério, queridas? Deus te chamou para quê? De repente Deus te chamou para cuidar das crianças, para cuidar das mulheres. De repente Deus te chamou para ministrar a palavra. Deus te chamou para trabalhar no aconselhamento, para fazer visitas. Queridas, a gente precisa se levantar em Deus. Não podemos ficar em casa dormindo enquanto a nossa casa, os nossos filhos estão sendo destruídos. Enquanto a gente está indo para o inferno assim, ó, a passos largos. Não podemos. Temos que sair da inércia. Temos que ativar o nosso ministério. Esse será um ano que Deus vai levantar as mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No sexto dia, nós vamos orar e jejuar pela nossa vida espiritual, para que o Senhor tire todo o bloqueio na nossa mente e toda a frieza espiritual. Sabe aquela coisa de, eu sei que eu preciso ir para o culto, mas eu não estou com vontade. Eu sei que eu preciso ir para o culto, mas eu não tenho quem me leve. Eu sei que eu preciso ir para o culto, mas o meu marido... Querida, em nome de Jesus, essa frieza tem que cair por terra. A salvação é individual. Se o seu marido não quer buscar, busque você. Se o seu filho não quer buscar, busque você. Porque se eles não querem buscar e você também não buscar, onde é que vai parar a sua casa? O que vai acontecer com a sua família? Lembra, a mulher sábia edifica. A responsabilidade de manter um lar saudável é nossa, não é do nosso marido. Então nós precisamos empreender isso no sexto dia, para que todo bloqueio na nossa mente, toda falta de entendimento caia por terra, em nome de Jesus, e para que a gente se levante. E no último dia, no domingo, nós vamos consagrar e orar pelos nossos projetos e pelos nossos sonhos. E aí eu te pergunto, mulherada, cadê os sonhos? Cadê os projetos? Aquele sonho de montar uma empresa tal, aquele sonho de fazer uma viagem tal, aquele sonho de repente ter um filho, de fazer alguma coisa. Ei, queridos, enquanto a vida é esperança, a Bíblia fala que Abraão, quando Deus chamou Abraão para dar o filho para ele, Abraão já era idoso, já tinha mais de 70 anos. A Bíblia fala que quando o anjo chegou para Abraão e falou, eu vou te dar um filho, Sara estava dentro da tenda e diz que Sara riu, falou assim, eu? Já passei os meus costumes, já não tenho condição, estou velha, como é que eu vou ter filho? E a Bíblia fala que o anjo virou para ela e falou assim, você riu, Sara? E a Bíblia fala, não, eu não ri. O anjo falou, você riu sim, mas eu vou te avisar, na primavera eu vou voltar e você vai gerar. Porque não há impossíveis para Deus. Então não põe empecilho por causa da idade, por causa de marido, por causa de condição financeira. Se levante. Provérbios ou é Jó? Não lembro, está na Bíblia, depois eu mostro para vocês. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então se você imagina que você é derrotada, que você não vai conseguir, que você é uma coitadinha, que você é uma vítima, você vai ser. Agora se você fala, não, eu vou me levantar, eu não tenho recurso hoje, eu não tenho dinheiro hoje, mas Deus vai me dar. Eu vou levantar, Deus vai me sustentar. Eu não posso hoje, mas amanhã Deus vai trazer. Porque você vai caminhando e Deus vai traçando, sabe, querido? Você vai andando e Deus vai construindo. Aí você anda mais um pouquinho, Deus vai construindo mais um pouquinho. Aí você vai andando e Deus vai construindo mais um pouquinho. Quando você olha para trás, você já percorreu uma estrada longa e você fala, meu Deus, como eu cheguei aqui? É porque você não parou. Não queria dar passos muito grandes, apenas deu o primeiro passo. Apenas dê o primeiro passo para que a sua vida mude, para que a sua casa mude. Então, em nome de Jesus, que você possa desfrutar dos benefícios de Deus, que você durante essa semana consagre, tire um tempo para falar com Deus. A gente até pensou de montar um grupo, né? Depois, se vocês quiserem, a gente vai deixar papel e caneta no final. A gente vai montar um grupo no WhatsApp da igreja. Tá, queridos? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas coisas chatas não. Vai ser todo dia uma oração e um devocional para te ajudar no seu jejum. Nós vamos deixar ali
um papel e uma caneta ali para você anotar o seu telefone. Nós vamos colocar no grupo da igreja. Então você vai receber todos os dias um devocional, uma oração e uma palavra para te ajudar no seu jejum. Porque sozinha nós podemos até ir muito longe. Mas quando nós estivermos unidas, nós vamos ser persistentes. Nós vamos parar, não vamos recuar diante das dificuldades. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa ministração, essa palavra no teu coração. E nesse momento eu queria orar por você. Eu quero que você pense agora em tudo que eu falei. Sobre todas essas coisas, sabe? Sobre a sabedoria, sobre a edificação, sabe? Sobre as coisas que você precisa mudar na sua vida, as coisas que você precisa mudar na sua casa. Que Deus, Ele possa agora tocar no teu coração. Que você possa sair daqui transformada pelo poder de Deus, transformado pela glória de Deus. Que você possa ser visitado pela presença de Deus.